pessoal, como é que tá? Tudo bem? Marcelo Cardoso aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, peço para você se inscrever aqui no canal, clicando aqui no botãozinho abaixo. E se você gostar desse vídeo, no final você pode deixar o seu like. Vamos continuar as reflexões no capítulo 6 do livro de Isaías. Estamos fazendo uma reflexão sobre todo o livro de Isaías e hoje vou passar para vocês uma reflexão bastante curta a respeito do capítulo 6, que é bem pequeno, mas ele tem algumas passagens bastante pertinentes para nós analisarmos hoje aqui nessa proposta de reflexão, tá bom? Então eu vou passar aqui, mostrar para vocês na tela o texto e a gente vai comentar alguns versículos. Olha só, mais uma vez, nós estamos aqui compartilhando a tela. Eu vou mostrar para vocês o capítulo 6, versículo 1. Olhando aqui, eu vou destacar para vocês aqui em azul, para ficar mais fácil para vocês observarem. Olha aí, ó. O que diz no capítulo 6? Nós temos aqui nessa Bíblia como a visão de Isaías e o seu chamado. O versículo 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Agora o versículo 2: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Interessante nesse texto a gente observar que quando ele diz Santo, 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 aqui é o retrato que Isaías faz dessa visão que ele teve. Quando os anjos utilizam esse adjetivo por 3 vezes, significa que eles estão dando um destaque máximo, uma ênfase absoluta à santidade de Deus. E eles só fazem isso quando de fato o objeto ao qual eles estão se referindo, ele tem essa, vamos dizer assim, essa potência máxima de verdade ou até de reverência. Então Deus é chamado 3 vezes santo. Ele não é chamado uma nem duas, mas 3. Ele é 3 vezes santo porque ele é o ser supremo em sua santidade. E esse prenúncio, esse anúncio, na verdade, já deixa Isaías ciente de que ele está na presença do Deus que é totalmente santo. Ele não é um homem santo, ele não é uma obra feita pela mão dos homens que é santa. Não, ele é o próprio Deus em santidade pura, apresentando-se ali diante de Isaías. E aí você vai perceber que na sequência do texto, qual seria a única reação que Isaías poderia ter, não é? Dá uma olhadinha comigo aqui, a gente vai observar agora no versículo 4, na verdade no versículo 5 aqui destacado em azul, ó. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías ele tem a noção diante de Deus. Isaías percebe quem Deus é e quem ele é. Então ele não está apenas diante de uma visão que o deixa assustado, surpreso, mas ele também se vê dentro disso e percebe que ele é pequeno e Deus é totalmente grande, absoluto e santo. Então perceba que nesse texto, apesar do livro de Isaías ser um livro bastante difícil de interpretar por causa das suas profecias, e foi por isso que eu quis passar nessas reflexões rápidas sobre ele, apesar de ser um livro difícil, nós conseguimos tirar bastante princípios bíblicos eternos que estão aqui dentro desse relato que Isaías teve, né? Dessa revelação que Deus deu a Isaías. E uma delas é essa aqui. No seu chamado, quando Deus o chama para pregar para o povo, ele se vê diante de Deus e automaticamente ele vê a si mesmo. E você, quando busca a Deus, como está a sua
a sua autoimagem, ou seja, como é que você se vê quando você busca a Deus? Será que você vê a si mesmo ou você vê uma figura que não é você? Se a tua relação com Deus não tem revelado quem você é, certamente alguma coisa não está indo muito bem, porque quando nós estamos diante de Deus, nós reconhecemos quem Ele é e quem também nós somos. Fica essa lição bastante interessante aqui desse trechinho do capítulo 6. Eu queria continuar agora com vocês, aqui na tela, para a gente finalizar, a ler com vocês aqui rapidamente o versículo 7, que diz assim, ó, que o versículo 6 diz que um dos anjos, né, que estavam lá voou até Isaías e trouxe para ele uma brasa viva que tinha tirado do altar. Aí sim, agora no versículo 7. Com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Ou seja, Isaías foi perdoado e na sequência você vai perceber que ele foi ali habilitado pelo próprio Deus para poder cumprir a sua missão de pregar ao povo. E aí, uma voz também que Isaías ouve, dizendo aqui no versículo 8, ó, que eu estou deixando para vocês aqui na tela: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então, se você está percebendo aqui a nossa leitura, Isaías ele é chamado para pregar para um povo que vai ver e não vai enxergar, que vai ouvir, mas não vai compreender. Ou seja, o destino do povo já é mostrado ali para o próprio Isaías. O que iria acontecer quando sua pregação começasse. Mas mesmo assim, ele tinha que cumprir essa missão, uma vez que era o Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 o chamando a fazer isso. Então, perceba que nem sempre o chamado que Deus tem para nós, ele é garantido, né, o seu êxito. O seu êxito seria o quê? Que todo o povo se convertesse do seu mau caminho e se voltasse para Deus. Mas não. Ele fala para Isaías: você está sendo chamado, estou te purificando, te habilitando, porém você vai para uma missão que, entre aspas, não vai dar certo. O fim que lhe pareceria mais óbvio não será alcançado, mas faça a sua parte. Isaías foi. Ao longo do livro nós vamos ver que Isaías cumpriu a sua missão e teve diversas dificuldades, não é? Teve um ministério bastante extenso, mas ele já foi sabendo que no final o povo, ou a maioria do povo, seria castigado, seria contemplado com o juízo, não é? Então, não desista do seu chamado, se você sabe qual é o seu chamado, se você sabe para a função a qual Deus te chamou, mesmo que os resultados não venham. Independente dos resultados, você tem que ter certeza de que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. É essa a maneira de avaliar se o seu objetivo, se a sua missão, se o seu chamado está sendo cumprido ou não. Estou fazendo o que Deus me chamou a fazer? Se você está fazendo, independente do resultado, porque às vezes nós mesmos projetamos resultados que nós queremos, independente disso, Deus está contigo, como foi com Isaías. Então, analise o seu chamado, o sucesso do teu chamado, o êxito da tua missão, não pelo que você pensa sobre essa missão, esse êxito, mas sobre o que Deus pensa sobre aquilo que ele falou que seria feito. Ok? Então, essa foi uma breve reflexão do livro de Isaías, capítulo 6. Agradeço pela sua presença. Peço para você curtir o vídeo agora, se você gostou. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com as pessoas. Nosso canal chegou a 100 inscritos, agora a meta é 1000. Será que a gente consegue? Eu acho que sim, conto com vocês. Muito obrigado pela sua
paciência até aqui e busquem sempre as coisas do alto.